Muito bem, muito bem. Estamos gravando, então vamos para a aula 2 aqui, tá? Então a gente já deu uma olhada na nossa aula 1, né? Onde que a gente viu o conceito básico, é mais para conhecer a linguagem, tá? E foi para falar o que vocês vão estudar aí esse semestre, tá? Então, por que a gente estuda o C, né? É uma introdução à linguagem C, beleza? Pensem a linguagem, eu chamo de C, né? Para facilitar, tá? Mas a gente estuda basicamente o C++, tá? Que é a versão mais nova dela, tá? Mas, evidentemente, eu acho muito importante vocês conhecerem a véia também, tá? Por quê? Porque é legal você ter os dois conceitos, até porque tem muito programa que está rodando hoje aí, feito em C ainda, tá? Que é dos anos 70, tá? E tem muita gente que gosta dos padrões da linguagem C, tá? Eu não gosto, tá? Ela é bem interessante. Então, na hora que vocês lerem o material, ver alguma coisa, ver um livro, por exemplo, tem muita coisa que vem da linguagem C, tá? Tem gente que pula direto para o C++, não acho tão produtivo, porque você deixa de entender uma série de coisas aí que eu acho legal, tá? Mas a gente vai passar rapidamente, passar alguns comandos para vocês, né? E depois a gente migra para o C++. O C++ é uma melhoria que tem do C, né? Então houve uma evolução, tá? E virou C++, podia ter ficado em C mesmo, mas é a mesma linguagem. O que houve? Alguns comandos que eram mais complexos, vamos dizer assim, né? Mais chato de fazer, o pessoal simplificou para ficar mais fácil de programar, tá? É o que mais ou menos acontece com as linguagens mais modernas, tá? De hoje, Java, Python, ficou ainda mais fácil, tá? Então eles migraram tudo para uma tecnologia que facilita a vida do programador. Para quê? Para você ter ganho de produtividade, tá? Então você tem uma linguagem que ela é muito burocrática, vamos dizer assim, né? Muito técnica. Ela exige um conhecimento maior do programador, tá? E para evitar erro, na verdade, tá? Ela é feita com essa característica, né? Mas reduz, né, a quantidade de pessoas que vai dominar aquela linguagem. Então o pessoal facilitou, fez linguagens mais fáceis e daí se alastrou, né? E todo mundo programa hoje em dia, né? Tem muita gente programando, né? É fácil de aprender a programar, tá? Então vocês se dedicando um pouquinho, vocês ficam craque aí. E que nem eu disse, vai ter uma demanda gigantesca, né? Tem uma demanda muito grande no Brasil, né? E no mundo, tá? Para trabalhar na área. Beleza? Então, esse aqui são os criadores, né? Ok? Esse aqui é o cara que... Esse aqui são os criadores do C, né? Da linguagem C. Então, a hora que tiver C, ó, vai ficar com esse símbolo aqui, tá? Do C. A hora que eu for falar do C++ ou das duas, tá? Ó, isso aqui serve para os dois, ó. C++ e C, tá? Esse aqui, por exemplo, é só do C++, tá? Tá aqui, ó. O símbolozinho aqui. Então, isso aí vai marcar de que linguagem que eu estou falando. Que, na verdade, é a mesma, tá? Mas tem algumas características um pouco diferentes. Teve uma evolução, né? Ok? Então, nossa aula hoje é iniciando a conversa de falar sobre compiladores, tá? Então, compilador é uma coisa extremamente importante que a gente tem que entender, beleza? Então, ó. Então, vamos falar aqui o que a gente trabalha, tá? Tudo bom, Douglas? Ó, tá todo mundo aí. Deixa eu ver aqui. Tá cheio. João Pedro. Tá faltando o Valdemir só. Chama o Valdemir. João Pedro, bacana. Da lista inteira aqui, ó. Tá vendo? Isso aí é as coisas que facilitam a vida do professor. Então, para o C++, a gente tem que ver essa questão aqui, ó. Você precisa de duas coisas. Na verdade, todo programa, acho que vocês já descobriram isso aí, né? É um texto, né? Então, você precisa do editor de texto aqui, tá? Para escrever o código, tá?
escrever o programa. Aí você precisa de um compilador, tá? Que ele faz o quê? Ele traduz o programa, tá, para a linguagem lá do computador, tá? Então a gente trabalhava até agora com uma coisa que a gente chama de interpretador, tá? Que a gente pode até continuar trabalhando. Interpretador, ele faz o quê? Ele roda o programa, tá? O Portugal lá que a gente estava trabalhando, né? O Portugal, ele é um interpretador, por quê? Porque a gente roda o programa aqui, ó, executa um programinha aqui e ele já funciona na mesma tela, tá? Só que os programas mesmo, tá? Não são feitos dessa forma, tá? Isso aqui, então, a gente chama de interpretador. Os programas, normalmente, eles geram 2 arquivos, tá? Então, um é o próprio código-fonte, tá? Que é o programa que você escreveu, tá? E o outro é um cara que a gente chama de arquivo executável, tá? Então, eu tenho o código-fonte, onde tem a tal da inteligência do negócio, né? Onde tem o programa propriamente dito, tá? Aí ele empacota aquilo lá, tá? E gera um executável. Aquele executável, tá? Ele não libera o código-fonte para quem estiver executando. Então você não sabe o que tem ali. Tem um pacotão, tá? Você roda o programa, pura e simplesmente. Então você não consegue abrir, tá? Para ver o que tem lá dentro, tá? E dessa forma que a galera ganha dinheiro, né? Porque daí você tem a possibilidade de vender aquele programa, né? Mudando um pouquinho as características, né? Sistema de padaria. Você vai entender o sistema de padaria, criar lá um programa de padaria, aí você vai o quê? Fazer uma customização, né? Para determinada padaria que você queira usar, tá? Aliança pode ser uma, a do Chicão lá do bairro pode ser outra, tá? A do Zé outra, então você customiza sem precisar gastar um tempo enorme, tá? Em poder fazer o quê? Criar um produto novo. Então a gente reutiliza, tá? Mas quem que faz isso? O programador, não o cara que está recebendo o produto, tá? Ele só roda o programa, beleza? Então, ó, coisas importantes aqui, né? A gente tem código-fonte, tá? Onde fica o programa. Geralmente os programadores, tá? Não vendem o produto com código-fonte, tá? Só vende com arquivo executável. Mas existem empresas que elas pagam para ter acesso ao código-fonte, tá? Então eu trabalhei aí em projeto da Petrobras, por exemplo, tá? Que a cláusula contratual é que eles tinham, a gente vendia o pacote inteiro para eles, tá? O programa executável funcionando e o código-fonte. O pessoal da Light do Rio de Janeiro também, aqueles negócio de luz lá, né? Eu lembro aí que também trabalhei com eles, tá? E daí a gente tinha que entregar o código-fonte também, fazia parte do contrato com a empresa, tá? E evidentemente que isso custa muito mais caro, tá? Porque a gente vende, vamos dizer assim, a propriedade intelectual que a gente tem em cima do... Petronet? O que é Petronet? Não sei. Bom, aí tem algumas empresas, geralmente são empresas grandes, tá? E você tem que seguir, e, por exemplo, a Petrobras, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que criar um produto especificamente do jeito que... Isso é um monte de empresa assim, tá? Do jeito que eles querem, tá? Tem regras e padrões lá da empresa que a gente tem que fazer. Ele geralmente tem o pessoal deles lá, mas dependendo do tipo de negócio, né? A gente tinha mais conhecimento do que eles. Daí eles contratam a gente para a gente fazer o produto, tá? Que nem a Light mesmo, eles manjam de luz, né? Distribuição de luz, essas coisas, cobrar, tá? Mas no tipo de produto que a gente era especialista, a empresa que eu trabalhava, aí a gente atendia, né? E por isso eles contratavam e a gente criava como se fosse um sistema deles, tá bom? Então, tem essas duas características aqui. Tem um editor de texto e tem um compilador, tá? Geralmente a gente trabalha, tá? Dentro de um compilador, tá? Mas existe muita gente que gosta de trabalhar com editor de texto. O mais comunzão, tá, gente, que eu vejo o pessoal trabalhando, que é bem interessante,
é esse editor de texto aqui, ó, que eu recomendo que vocês baixem, tá? Até o Notepad++, que ele é um editor feito para programador, tá? Então, como é que ele funciona, tá? Aqui está o link dele aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho o Notepad aqui. Tenho. O Notepad, ele é um editor que não é feito para você escrever carta, né? Ele é feito para você programar, tá? Então, ele tem uma série de coisas aqui, né? Acho que até dá para escrever carta, mas eu nunca fiz isso, tá? Então, ó, imagina aqui, é um texto qualquer que você vai fazer aqui, né? E aqui eu tenho, olha quantas linguagens eu tenho aqui, né? Ó, linguagem Assembly, se vocês quiserem, tá? Ó, linguagem C, C Sharp, C++, COBOL, CSS, ó, tem coisa pra caramba, tá? Então, ele é um arquivinho, assim, que é muito prático para quem está programando e que não quer ficar levando o compilador na mão, tá? Que não quer ficar levando o compilador sempre com vocês, tá? Então, em determinado ponto lá, por exemplo, né? Eu vou para São Paulo, que é muito comum, né? Na época que eu trabalhava nas empresas, né? Vai para São Paulo, vai no cliente, chega lá e fala, bota para funcionar o bagulho. Aí eu abria lá o programa e dava pau, tá? Dava um erro, não conseguia fazer a integração direito, tem outros sistemas lá que ele vai conversar. O que você tem que fazer? Você tem que abrir o programa e corrigir os problemas, tá? Então, esse tipo de programinha serve para isso, basicamente, tá? O Notepad, você abre lá o programa, fica texto, fica leve, você mexe na programação, tá? Corrige o que tiver que corrigir, tá? E manda rodar, beleza? Então, é bem prático, bem interessante. E outra coisa legal também é que você pode ficar salvando, tá? Os teus programas aqui, ó. Se vocês quiserem colocar aqui, ó, tem a barrinha aqui, né? Ó. Primeira barra aqui, ela pode virar o quê? Exercício 1, deixa eu ver aqui. Vou editar aqui, né? Renomear, ó. Então, põe exercício 1 aqui. Exercício 01. Então, tá vendo aqui, ó? Ficou com 1, aí eu posso criar um outro aqui, salvo ele aqui, ó. Fico com 1 aqui, o 2, o 3, o 4, que nem vocês já sabem, né? Então, eu posso ter todo o meu... E fica pequeno, tá? Porque um programa, ele ocupa o quê? Kbytes aí de... Então, eu tenho todos os exercícios de vocês, por exemplo, resolvidos já, tá? Então, eu salvei eles e tenho a solução pronta, tá? Então, fiz cada um deles aqui, já está tudo pronto aqui, ó. E eu salvo no Notepad. Escolha a linguagem que ele quer fazer, né? Por exemplo, quero a linguagem C, tá? Aí ele já vai pegar os padrões, tá? Que a gente chama da sintaxe do programa. Então, é uma opção bem legal para vocês verem, né? E usarem, tá? É uma ferramenta bastante útil, o pessoal usa demais, tá? O que mais que a gente tem? Então, esse aqui é só o texto, mas ele não roda o programa, tá? O compilador é um carinha que ele é um programa que ele te dá a possibilidade de você editar, você criar o programa e também rodar, tá? Então, compilar, na verdade, o que é? Checar para ver se tem erro, checar para verificar se a linguagem está adequada, tá? Com os padrões da linguagem C, por exemplo, tá? E depois, se tiver tudo certo, se tiver tudo funcionando, aquele compilar, né? O que eu faço? Eu rodo e gero o pacote, vamos dizer assim, do executável, tá bom? Então, esse é um carinha que eu gosto bastante aqui, porque ele tem várias possibilidades, tá? Então, o Dev C++, para quem quiser aí, ó, é um compilador aqui muito útil, tá? O detalhe dele é que você tem que baixar aqui, coloquei um link aqui, provavelmente está funcionando, tá? A gente nunca sabe a internet, né? Muda pra caramba, né? Mas teoricamente está funcionando esse aqui. E essa aqui é a última versão estável, tá? Que nem eu já disse, acho que várias vezes para vocês aí, não baixem versões beta, tá? Alfa. Isso é versão que está em teste. Versão em teste está com erro, tá, gente? Ele pode ter erro, né? Pode ser que não tenha. Mas ele está sendo avaliado, está sendo testado. Então, teoricamente, são para usuários do mundo aí, tá? Que você joga para todo mundo pegar, baixar aquilo lá e testar.
são para usuários mais avançados, vamos dizer assim, tá? Que o pessoal gosta de fazer esse tipo de coisa, tá? Então vai lá, testa o programa, avalia e dá um feedback para a empresa, tá? Tem muita empresa que faz isso, tá? Seleciona alguns usuários aí que são, que nem da Microsoft, né? Pode lançar o Windows 11, né? Acho que lançaram aí faz pouco tempo, tá? Aí antes de lançar mesmo, tá? Você manda para alguns usuários aí chave no mundo, tá? Os caras dão uma olhada, tá? E, opa, já vai, Jéssica. Daí roda, tá? Não é muito pesado, não. É que eu não uso, tá? Só estou passando para vocês aqui que é uma possibilidade, tá? Eu acho que não, tá? É até meio velho esse programa aqui. Os compiladores são todos meio, né? Tem compilador mais novo também, tá? Que nem aqui o CodeBlocks, ó. Ele é mais novão também. O pessoal das universidades gosta muito de usar CodeBlocks, tá? Então, o dev aqui é um, tá? Para vocês quiserem baixar, tá? O CodeBlocks também é um bem interessante, tá? Ele é bem clean, então dá para usar também. E o que a gente faz? A gente está no laboratório, por exemplo, a gente usa CodeBlocks, tá? Ou usa Dev, tem os dois lá, tá? Tem diferença entre eles? Não, tá? Basicamente não. Isso aqui é meio gosto, assim, e alguns pacotes, bibliotecas aí que você pode baixar, associar, que vão fazer diferente. Então tem gente que gosta de um ambiente mais clean, o CodeBlocks parece que ele é mais branquinho, assim, tá? Fica visualmente melhor. Mas eu gosto do Dev, porque ele te dá outras possibilidades, ajuda, tá? Então, o que é? Utilizava o CodeBlocks, né? Então, se quiser baixar, gente, pode baixar, tá? Porque aí vocês vão ter um produto instalado no computador de vocês. Oi, fala. A gente usava o CodeBlock, professor, no semestre passado. Beleza. Que eu achei mais fácil de usar do que o Deve Ser aí. É mesmo? Não, pode ser, tá? Eu não uso nenhum dos dois. Eu uso esse aqui, ó, tá? Esse Até online porque... aí, não é o GBD? Isso. O professor Haru passava pra gente lá. Isso. Na verdade, eu gosto do Replit mesmo, tá? Mas a gente pode usar qualquer... O que eu vou usar, então? Na verdade, esses programas aqui, o que está acontecendo, né? Eles eram feitos, projetados, vamos dizer assim, né? Para rodar na máquina, tá? Então, você tinha que abrir o compilador, fazer o programa lá, tá? E ter que instalar ele, tá? Aí a coisa evoluiu, tá? Bastante aí nos últimos tempos, tá? E a gente o pessoal criou esses compiladores online aqui, tá? Que eles rodam remotamente, tá? Então você simula ele aqui, você manda ele rodar remoto. Então você precisa de uma internet mais ou menos boa, tá? Para poder fazer isso, tá? Não precisa nem ser fantástico assim, razoável, funciona. Então eu particularmente gosto muito. O pessoal que veio do primeiro, agora que estudou comigo e viu aqui o Web Studio, tá? No Portugal, a gente já usou esse padrão, tá? Que a gente não estava usando mais o Visual G lá, tá? Eu migrei para esse Portugal aqui, tá, Dani? E Jéssica, né? Acho que eu dei aula para vocês aqui usando o Visual G, né? E eu migrei agora para o Portugal, que ele é muito mais próximo da linguagem C, tá? E ele nem sabia que existia esse Portugal. Não, esse aqui é feito pelo pessoal da USP, parece que desenvolveu isso aqui, tá? Ou do Rio Grande do Sul, não lembro agora, tá? Eles fizeram isso aqui para... É um C traduzido, tá? Para o português. Nada mais é do que isso aqui. E é para aprender também a programar, tá? Agora, o interessante é você usar isso aqui, ó, tá? Aqui a gente tem um online GBD, ó. Dá o link aí, posso passar para vocês. E não precisa instalar nada, tá? E aí ele faz o quê? Tem o programa aqui, ele roda aqui, ó, dá um run aqui, tá vendo? Então tem o programinha aqui, ó, em C, por exemplo, né? Esse aqui é C++. Então ele fala aqui, já vem com biblioteca e o esqueleto aqui do programa pronto já, tá? Então ele é coloridinho aqui, bacaninha. Você vem aqui, manda rodar, debugar, dar um stop, compartilhar ou salvar, tá? Então ele tem que deixar bonito aqui, né? Se você quiser aqui, você dá um aqui, ó, download aqui, deixa eu ver aqui, new file,
Tá vendo? Eu consigo baixar para a máquina. É bem interessante. Está com o programa pronto aqui. O que você faz? Dá um download aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui do lado, ele baixou para o meu computador aqui, ó. Né? Baixou aquele programinha. Aí eu posso ficar criando outras abas aqui também, né? Que nem exercício 01 aqui, ó. E criando outros programinhas, tá? Ah, é interessante isso, Dematei? É interessante, porque a gente não vai criar um programa para fazer o cálculo da viagem de um foguete daqui até Marte, tá? Então a gente vai criar códigos que não são extremamente complexos, tá? Que não usam, assim, estrutura de programação para... Agora que vocês forem, e se forem, né? E também não é o foco do curso aqui, criar um programa extenso, longo, de muitas linhas, tá? Daí sim, usa o compilador, tá? Aí você precisa ter uma ferramenta profissional, beleza? Se não, se é para aprender, vamos dizer assim, né? Para a gente... É um compilador normal, tá? Só que ele é feito para programas mais simples, tá? Ele roda aqui com até algumas centenas de linhas, roda, tá? Mas ele foi desenvolvido para programas rápidos, tá? Que você consegue desenvolver rapidamente. Não é um programa que você vai usar profissionalmente, beleza? Acho que a grande diferença é essa daí. Então, gente, eu acho que é interessante a gente usar isso aqui, né? A gente pode usar, eu vou começar usando ele, tá? E depois eu migro por um outro aqui, ó, que é esse carinha aqui, ó, que é o Replit, tá? Que eu acho muito legal, esqueci de entrar nele. Que eu acho muito legal porque ele tem uma cara... Ô, louco! Ele tem uma característica, tá? De salvar tudo na nuvem. Então, além de você criar os programas, tá? Você tem um repositório associado, né? Repositório, o que é? Você tem um HD virtual lá, tá? Onde você consegue salvar toda a aula. Então, ó, esse aqui é o meu home, tá? Esse aqui são os meus replits, né? E o que acontece aqui, ó? Por exemplo, tem os meus programas aqui pessoais que eu deixo aqui, e do Instituto eu coloquei nessa pasta aqui, nesse new folder, tá vendo aqui? Eu criei uma pastinha e coloquei IFSP. Dentro do IFSP eu dou aula para quê? AEPT1, PPG e ProT2, tá? Que são vocês, tá? Esse semestre aqui, ó. Então, cada programa que eu fizer, ele vai salvar na página aqui, ó, respectiva, tá? Da disciplina. E isso é uma coisa muito legal, porque daí você não perde nenhum programa que você está criando, tá? Então, ele fica tudo salvo lá, não precisa salvar local, não precisa fazer nada, tá? Fica tudo armazenado lá. Acho muito bacana mesmo essa possibilidade, tá? Além disso, tá, gente? Ele tem, ó, você vê que eu coloquei um new aqui, né? Criar um novo Replit, tá? Eu posso vir no maisinho aqui também, tá? O Replit, o que é? Eles estão chamando de programa, tá? Então, eu posso escolher muitas linguagens aqui dentro dele, ó. Linguagem C, Python, C++, JavaScript, Java, o Ruby on Rails aqui, né? HTML, Go, pá, ó, quanto tem, tá? Dá para você brincar aqui, ó. Isso tudo que é a linguagem que tem aí de programação, tá, galera? Uma hora que você pensa que você sabe, que está entendendo na informática, vem um monte de linguagem nova para você aprender. E lógico que a galera não tem que aprender tudo isso daqui, né? Você vai focar em uma ou duas, né? E ficar bom naquilo lá. Mas é muito interessante que ele te possibilita, né? Você criar programas aqui em um monte de linguagem. Eu estava estudando Python aí um tempo atrás e eu fiz ele é feito por Python, tá? Esse programa aqui é feito por Python. Então, quem tem interesse aqui em trabalhar com Python é muito interessante. E tem outra coisa legal também, vocês conhecem o GitHub? O Hub o Git, né, na verdade, ele é um local onde as pessoas compartilham os programas, tá? Tá vendo aqui, import from GitHub. Então, são milhões mesmo, tá, de programadores que tem no mundo que fica salvando determinadas soluções lá dentro do GitHub, tá?
Então, se você tiver qualquer tipo de dúvida, você tem a comunidade aí com muita gente, tá? Para poder te ajudar. Então, criou-se uma comunidade dentro do GitHub hoje de compartilhamento de conhecimento, tá? E isso acelera demais, assim, a produção e desenvolvimento de software no mundo inteiro. Se você tiver um determinado problema lá que você não está conseguindo resolver, né? Você pode fazer uma busca pelo Git e achar, de repente, um programa lá que um cidadão da França compartilhou, dos Estados Unidos, da Alemanha, tá? Da Coreia, da China, onde for, tá? Então, eles têm essa comunidade inteira aí que vai trocar ideia, vamos dizer assim, né? E é tudo free. Essa é a ideia do software livre, ela permeia o GitHub, tá? Então, ó, fica a critério de você. Esse aqui precisa criar uma conta, né? Usa a conta do teu e-mail aí, ó, tá? Para vocês poderem usar. E esse carinha aqui está muito interessante hoje. Olha, eles criaram até Teams for Education, tá? Então você pode criar, por exemplo, fazer um projeto em grupo, né? Aí eu tenho aqui, ó, criar um time aqui, tá? Criar um grupo. Isso aqui pode ser profissionalmente, que eu já vi gente usando, e pode ser dentro da escola, tá? Que é o caso aqui, né? Então, aqui dentro da escola, você cria um grupo de alunos, bota todo mundo para programar e eles desenvolvem juntos, tá? Um determinado projetinho, um programa lá que eles têm que entregar no final do semestre, como TCC, essas coisas aí, tá? É bem legal. O professor pode criar a sala, né? E criar também esse time. Então, esse programa aqui eu acho bem bacana mesmo, vocês usarem, tá? Eu vou fazer o seguinte, que nem eu estava falando para vocês, aí a proposta é eu vou migrar entre os dois, tá? Eu vou usar basicamente online C++, e depois eu migro lá para o Replit também, para vocês darem uma olhada como é que é, tá? Aí fica o critério de vocês escolhem qual que vocês gostam mais, que isso aí é meio que pessoal, tá? Não vou falar, tem que usar esse aqui, não tem essas coisas, tá? Quem quiser usar os outros também, ó, fala, estou acostumado aqui com o CodeBlocks, tá? Uso o CodeBlocks, sem problema nenhum, tá? Ok? Se vocês tiverem qualquer dúvida aqui do CodeBlocks também, pode falar comigo. Eu prefiro porque é muito mais fácil, tá? Muito mais tranquilo você trabalhar com compiladores online, tá? Ok? Do que trabalhar com instalar, isso dá trabalho, dá erro de configuração. Até para facilitar a vida aí da gente, tá? É que eu estou sugerindo vocês usarem compiladores online, tá? Funcionam bem pra caramba, não vai dar problema nenhum. Beleza? Alguma dúvida aí, gente? Vai? Ver como é que vocês estão aqui. Quórum total. Tranquilo? Então tá bom. Temos aqui online GBD, que a gente vai trabalhar esse carinha aqui, tá? E para a gente mudar de linguagem também aqui, ó. O online também ele trabalha com um monte de tipo de linguagem. Se quiser trabalhar com Java, ele tem aqui, programar em Python, PHP, HTML, o Ruby também, o R, é a linguagem que o pessoal tá, R, né? Que o pessoal está usando bastante, tá? Até em banco de dados aqui dá para você usar, tá? Então, a gente vai mexer mais, começar com a linguagem C, tá? Depois a gente migra, tá? Acho que vou usar o Replit, tá mais legal. Ó, então tá bom. A parte de compilador é essa aqui, tá? Para vocês decidirem. Então, vamos usar um desses dois aqui, que está na página 12, tá? Ok? Aí vocês escolhem um aí, a gente vai migrando. Gente, eu não gosto de passar, falar assim, pô, Dematei é confuso, né? Ele não gosta, ele não define o negócio. Eu não defino porque existem milhares, então, ó, tem o Visual Studio, tem outros aí que o pessoal pode usar, tá? Que são ferramentas interessantes também. E se eu começar a falar aqui, cada um vai ficar 3 horas aqui falando, tá? Então, eu passei algumas que eu acho que são mais confortáveis, tá? Mas existem outras? Sim, tá? Tem um monte.
Depende do gosto do usuário, sim. E por que você faz isso? Para vocês aprenderem a mexer com ferramenta diferente. Você não fica travadão numa só e aprende aquilo lá, tá? Se mudar a cor do pasto lá, você não pasta mais. Então você tem que fazer o quê? Você tem que ser multitarefas, tá? Você tem que conseguir se virar em qualquer situação. Por isso que eu não passo só uma opção. Vocês têm que ter acesso e conhecimento a algumas, tá? Opções, para vocês terem também, não ficar travado numa coisa só. Que não é legal, tá? Aprendam coisas diferentes, tá? Jeitos diferentes de fazer as coisas. Que eu acho bem melhor, tá? Falo por experiência própria, tá? Às vezes a gente chega numa empresa e fala assim, domino essa ferramenta aqui. Ele fala, beleza, mas só que a gente não usa essa ferramenta aqui, usa outra. E aí? Tá? Aí você rodou, né? Então tem que ser bem dinâmico. Beleza? Então, ó, próxima aqui a aulinha, tá? Sintaxe de um programa. Tá? O que é a sintaxe, tá, gente? Aula 3, né? Sintaxe é o jeito que a gente escreve, tá? Acho que eu já falei com vocês isso, né? Toda linguagem ela tem um padrão, tá? Tem a norma dela escrever, tem as regras, tá? Isso aqui a gente chama de sintaxe, tá? Sintaxe, em português, o jargão da informática é sintaxe, tá? Então, são regras que você tem que seguir para você escrever um programa numa determinada linguagem, tá? Então, tem o padrãozão dela, vocês já sabem aqui, né? Aqui eu tenho, por exemplo, aqui, né? A estrutura básica, aqui eu tenho a sintaxe básica de um programa na linguagem C e C++, tá? Então, vamos ver aqui, um exemplo aqui, né? Então, eu tenho a declaração aqui dentro da linguagem C, né? Esse aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, as bibliotecas, né? Que eu trabalho, beleza? Ó, biblioteca padrão do C, biblioteca padrão do C. Aqui eu coloquei duas bibliotecas, tá? Aí eu tenho a função principal, lembra lá que tinha no Portugal, era muito parecido com isso, né? Então eu tenho a função principal aqui, que é o que manda, tá? Dentro do nosso programa, que ele abre com chaves e termina com chaves, beleza? Que todo mundo conhece já também. Aqui eu tenho uma linha de comentário, que é um barra, vocês já estão acostumados também, fica verdão, tá? Ou vai assumir uma outra cor, dependendo do compilador. E aqui eu tenho os comandos, tá? Por exemplo, tem um system pause aqui e um return zero, tá? O que é o return zero aqui? Dentro dessa função principal aqui, ó, que é essa aqui, né? Tem o comentário explicando o que é cada uma dessas linhas, tá? Eu tenho a função principal e ele está envolvido, vamos dizer assim, né? É uma função que recebe um inteiro, tá? Um valor inteiro. Então, o que ele faz o programa a hora que ele está compilando, que ele está testando, que ele está verificando a sintaxe, tá? Ele vai testar linha por linha, da linha 1 até a linha 11 aqui, ó, tá? Para ver qual linha, se tem alguma linha com um problema. Então, ele checa a linha 1 e fala, linha 1, como é que tá? Tá ok. Erros, 0. Linha 2 está ok. Erro 0. Linha 3 está ok. Linha 4. Até terminar o programa. Então, ele checa linha por linha para verificar se está adequado com a linguagem da programação, C, tá? E se no final tiver tudo certo, o que ele faz? Ele retorna 0 erros, tá? Ou seja, eu espero que esse programa aqui me retorne 0 erros, tá? É isso que chama. A função principal aqui, ó, tem que me retornar 0 erros, tá? O que isso quer dizer? Que eu não quero erro no programa, né? Qualquer tipo de erro que tiver, ele não deixa compilar o programa, não deixa rodar o programa, tá? Ô, Dematei, mas tem possibilidade de ter um programa com erro? Tem, tá? Eu posso fazer, a função principal não, tá? Mas eu posso criar uma subrotina, por exemplo, uma rotina auxiliar, tá? Do programa, que ele pode conter erros, tá? Que não está associado ao programa principal. Ah, mas roda isso aí? Pô, vocês veem o tempo inteiro, né? Tá cheio de programa com pau aí, né? Então, infelizmente, tem sim, tá? Mas foi feito isso para quê? Para deixar o programa menos rígido, tá?
que ele permite alguns errinhos besta, assim, tá? Sem comprometer a integridade do programa como um todo. Se não impedir essa integridade aí, ou melar tudo, tá? Aí ele deixa rodar. Vai dar um errinho secundário lá, que às vezes não tem problema nenhum. Entenderam? Bom, mas pra gente aqui, ó, tá? Que a gente vai começar a programar a linguagem C, a gente vai pedir o quê? Que o teu programa seja zerado, tá? Tem que estar 0 erros, tá? Para ele poder compilar e para você também entender o que faz cada linha. A mesma coisa aqui é feito para a linguagem C++. Vocês estão vendo aqui, ó, que tem basicamente a mesma estrutura, tá? Então, esse marronzinho aqui são as bibliotecas que tem do programa, tá? E tem bibliotecas básicas, uma coisa que é principal, assim, que se inicia, né, dentro da linguagem C, são as bibliotecas, tá? Então, eu tenho que declarar para o programa qual biblioteca ou quais funções eu vou usar, tá? Então, eu falo, ó, estou usando aqui a biblioteca stdlib, tá? stdio, tá? Então, o lib, o que é? De biblioteca, né? std é de standard, é padrão, é a biblioteca padrão. E essa aqui é a biblioteca de entrada e saída. Lembra que eu dou uma aulinha para vocês lá de input e output? Então, são os comandos de entrada e saída, input e output. Beleza? Aqui, IOStream também, que é a mesma coisa. O que eles fizeram aqui no C++? Tá? Eles aglutinaram os comandos principais e criaram uma nova biblioteca, que chama aqui, ó. Ô, professor, aquele system do C ali, ele é uma função dentro de alguma daquelas bibliotecas ali? Ele é uma funçãozinha, ele pausa o programa, que ele está dentro dessa stdlib e ele chama o sistema operacional, tá? Por isso que ele tem esse system aqui, tá? Então ele vai lá pro command prompt, tá? Então é a mesma coisa que ele fizesse isso aqui, ó. Eu viesse aqui, digitasse o CMD, já fizeram isso? Aqui no CMD aqui, ó, e dá um pause aqui, ó. Então, são comandos que ele vai dar aqui. O que ele vai fazer? Ele vai pausar o programa, tá? Ah, mas por que ele faz? Ó, você dá um time aqui, por exemplo, ele mostra a hora, tá? Beleza? Então, são vários comandos que eu posso executar, que eu vou conversar com o meu sistema operacional, tá? O sistema operacional tem uma série de comandos aí que eu posso usar, tá? E a linguagem C possibilita isso também. É assim que os hackers invadem o computador da galera. A maioria dos programas de hacker é tudo feito em C. Primeiro, porque ele é pequeno, tá? Segundo, porque ele acessa o sistema operacional. Interessante, né? Por quê? Você não consegue invadir nada se você não acessar o sistema operacional. Né? Beleza? Então, esse system pause aqui, ó, são comandos que você conversa com o sistema operacional, com o Windows, né? Ok? Ou com o Ubuntu, pode ser Linux, né? Depende do que você estiver trabalhando, tá? Respondi aí? Sim, beleza? Respondido. Então, o System, ele é interessante e pode ser usado para quem estiver trabalhando com os compiladores aqui, ó, normais, né? Vou dizer assim, né? O Dev C++ ou o CodeBlocks, tá? Aí eles funcionam. Para quem estiver trabalhando com o compilador online, tá? Você está rodando ele no servidor lá dos caras. Daí isso aí eles não deixam você acessar o sistema operacional deles, lógico, né? Aí o que você faz? Você tem que usar outros recursos para isso, tá? Então a gente tem comandos aqui que a gente utiliza que é tudo em Linux, né? Para poder simular esse tipo de coisa, tá? Então a gente usa um paralelo, né, para isso. Deixa eu apagar aqui, né? Aqui, ó, tem a figurinha que eu ia colocar para vocês para dizer como é que funciona. Aqui tem o código-fonte, ó, e o código executável, né? São os dois aqui que o compilador gera, tá? Então ele gera os dois programas, que pode ser tanto no Windows, no Linux ou qualquer sistema operacional. Então todo programa, tá? Ele é feito disso aqui. Você vai entregar qual parte? O código executável. Em geral, né? O código-fonte fica com o programador, tá? Ok?
Então, a estrutura básica dele aqui, basicamente ele é feito de bibliotecas, tá? O teu programa. Então, aqui eu explico cada biblioteca, tá? Leiam aí, né? Então, a stdlib, que eu já falei para vocês aqui, são as bibliotecas aqui, são as funções, né? Básicas aqui da linguagem, e tem aqui a stdio, que é de entrada e saída. Então, ó, ele fala aqui, né? Esta é uma biblioteca muito utilizada. Então, são bibliotecas aqui que elas têm a função básica para você ter os programas, tá? Então, ela é quase que obrigatória, tá? Ou ela é obrigatória, senão o programa nem roda, tá? Então, essa biblioteca contém várias funções e constantes básicas. Ó, quase todos os programas em C utilizam essa biblioteca. Essa biblioteca é de propósito geral, padrão da linguagem C, tá? E o outro, que é stdio, que serve para incluir a biblioteca, contém comandos básicos, como o printf e o scanf, tá? Essa biblioteca também contém principais funções, comandos e classe de entrada e saída do C. O que é entrada e saída? Entrada via teclado, saída pelo monitor, né? Então, lembra lá, o que é o printf, por exemplo, né? É o escreva, tá? O que é o scanf, tá? É o leia. Então, scan eu estou lendo, né? E print eu estou mandando escrever, estou mandando printar, tá? Você vê que tem alguns programas que a gente lê, dá alguns exemplos aí, né? Que ele fala assim, imprima na tela o resultado da informação. Isso aí é meio que traduzido do inglês, né? Que ele fala para dar um print na tela, tá? Então, essa que é a ideia, né? E que é bem por trás aqui do comando, que virou meio jargão aqui da área, tá? Dá um print, né? Então, ele fala, dar um print é mandar para a tela, tá? Ou copiar da tela, esse tipo de coisa. E dar um scan é você ler, tá? Beleza? Tranquilo? Facinho, né? Aqui tem alguns padrões aqui também da... Esse aqui é da linguagem C, tá, galera? Ó, esse aqui é da linguagem C, que eu tenho que usar esses dois comandos aqui, daí o pessoal evoluiu um pouquinho, né? Aí juntou basicamente essas duas bibliotecas aqui numa nova, tá? E criou esse padrão aqui para o C++, que foi feito uns 10 anos depois, mais ou menos, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Tem um cabeçalho aqui que include, né? Dentro da biblioteca. O que include? Incluir, né? Então, ele fala incluir a biblioteca IOStream, né? Dentro do meu programa. Quero usar os nomes padrão aqui dentro dessas funções, tá? Ah, posso usar nome não padrão? Pode. A linguagem te dá abertura para isso, tá? Mas não vamos passar por esse assunto. Então, a gente vai usar nomes padrão. O que é? Comandão básico, tá? Então, a segunda linha é o aviso do compilador que estaremos usando comandos e funções padrão do C++. Assim, sempre que utilizarmos o comando C++, o compilador reconhecerá automaticamente esse comando como sendo pertencente à biblioteca padrão do C++. Então, estou usando padrão, tá? Ah, posso usar não padrão? Pode, tá? Existem algumas que elas não seguem. Ah, mas onde que eu vou usar esse tipo de coisa? Por exemplo, né? Tá falando aí da Petrobras, né? A NASA pode criar uma biblioteca padrão dela e incluir comandos específicos, tá? Ou a CIA, ou, sei lá, qualquer empresa aí do Brasil que ela quer manter uma certa segurança dentro dos padrões dela. Aí ela cria um padrão dentro dela lá, e só quem tiver acesso àquela biblioteca é que pode executar aquele programa, entendeu? Então, é um sistema de segurança. Quem não tiver acesso àquela biblioteca não roda o programa, tá? Interessante, né? Então, isso é não padrão, tá? Que daí eu estou criando uma coisa que é, vamos dizer assim, estranha à linguagem comum, tá? Então, tem aquela comum e tem as específicas, tá? Se eu assim desejar, posso criar, tá? Isso geralmente tem a ver com empresas de segurança, né? Que precisam desse tipo de informação. Banco pode usar isso daí, tá? Sistema financeiro, né? Deve usar com certeza.
Eu falo dev porque eu não sei, né? Eu nunca olhei dentro do programa financeiro, não trabalhei com essa área. Mas telecom, que é uma área que eu trabalhei, as empresas de telecomunicações têm, e eles gostam de fazer umas coisinhas assim, tá? Para evitar problema, cópia, né? Se alguém chega lá e copia o programa, por exemplo, vai ter grandes dificuldades para fazer ele rodar, tá? Não vou dizer que é impossível, mas fica bem mais difícil rodar o programa, tá? Vai conseguir ler tudo, mas não vai conseguir rodar o programa. Tá. E a função básica dele, né? A função principal é a função main aqui, ó, tá? Função principal, que eu abro aqui com parênteses, né? Por quê? Porque aqui dentro do parênteses ele vai receber um número, tá? Número do quê? Número da quantidade de erros que eu quero que ele retorne. Por exemplo, lá que eu coloquei o return 0, né? Então, eu quero que ele me retorne 0 erros, tá? Então, aqui, ó, eu posso colocar aqui dentro desse esquema aqui, né? Esses parênteses aqui que determinam que essa daqui é uma função também. Toda função tem isso, na verdade, tá, gente? Tem parênteses aqui do lado do nome. Então, a hora que vocês veem alguma coisa assim, ó, main e um parênteses aqui, abrindo e fechando, tá? Isso aqui quer dizer que ele é uma função. Aí você pode ou não ter argumentos, que a gente fala, né? Dentro dessa função, que a gente vai ver mais para frente, tá? Então, a função main, por exemplo, não tem argumento, então ela vai assim. Ou posso criar ela com argumento e designar quais são os argumentos que ela vai ter aqui, tá? Argumento, o que é? São propriedades que essa função tem, tá? Propriedades específicas. Aqui, dentro desse jeito aqui, eu estou usando ela genérica, tá? Não estou falando, ó, quero usar desse jeito aqui, tá? Por quê? Exatamente isso. Você tem um determinado tipo de programa que ele vai usar de uma maneira específica, tá? Então, preciso criar essa maneira específica. Ok? O programa, ele inicia com chaves e termina com chaves. A maioria das funções principais aqui da linguagem C, tá? E de C++, elas funcionam desse jeito, tá? Então, lembra que a gente tinha lá o para, o enquanto, o senão, tá? Tudo isso aí são funções, tá? Que eles também vão funcionar com abrir e fechar chaves, tá? Só o que vai acontecer agora é a migração para a língua inglesa, né? Que vai rolar, né? Vai ser tudo em inglês, né? Então, mas não é nada demais, tá? Você só precisa ter um inglesinho básico aqui para entender que main é principal, tá? Então, são comandos aí que você vai ter que entender. O que mais que você tem que entender aqui? Que print é printar, né? Que scan é ler, tá? Então, essas coisinhas aí, cara. Não é, eu tenho que aprender inglês. Não tem que aprender inglês. É bom, né? É bom saber que você vai ter mais facilidade. Você entende daí o propósito da função. Porque os americanos fazem coisa para complicar. Tem que ser coisa simples, né? Para que você possa entender. A hora que você lê aquele comando, você já sabe para que ele serve, tá? E uma coisa muito importante aqui, ó, tá? Que tem dentro da linguagem C, que é vamos dizer assim, que não tinha lá no Portugal, né? Que é um finalizador aqui do comando que eu for dar, tá? Todas as linhas de comando dentro da função devem ser encerradas com um ponto e vírgula, tá? O que quer dizer o ponto e vírgula? A hora que eu dou um determinado comando, eu tenho uma série de coisas que eu vou escrever naquele comando, né? Aonde que encerra aquele comando? A hora que eu der um ponto e vírgula. Isso eu estou dizendo para o computador que aquele comando ele vai até aquele ponto ali, tá? Isso é super importante, ok? E super importante você saber como e onde colocar o ponto e vírgula também, tá? Claro que a gente vai aprendendo isso aí, né? Vamos fazer comando a comando até a gente chegar nesse entendimento, beleza? Então, lembrem-se aqui de usar o ponto e vírgula, tá? Ó, o System Pause, que eu já expliquei aí para o Thiago, né? Então, tá aqui, ó. System Pause, o que é? É um programa aqui, é um comando, né? Que não é da linguagem C, não é do C, mas que eu estou chamando ele para executar lá do sistema operacional do meu computador. Então, ele fala, sistema,
Isso aqui, ó, comando sistema execute o pause, tá? Sem nenhum argumento aqui, ó, nulo, tá? Pause mais nada, tá? Eu posso pôr pause e um espaço aqui, ó. Pause e pular linha, tá? Então tem várias possibilidades, entendeu? Então, basicamente, se estiverem usando dentro do programa, é bom colocar um pause. Pô, mas por que eu vou usar pause, tá? Quem estiver usando o compilador online aqui não tem que se preocupar com o pause, não, tá? Porque ele vai pausar automaticamente. Como o programa aqui na linguagem C, ela é feita para profissionais, vamos dizer assim, né? Para você executar um programa, tá? Ele vai fazer o que, basicamente? Ele roda o programa, se você não falou nada para o computador que tem que parar, ele vai, executa o programa e fecha. Entendeu? Ele pega a telinha aqui, vamos ver, ele vem aqui, ó, dependendo do programa que você estiver fazendo, né? Ele roda aqui, executa aqui, o que ele faz? No final, fecha. Ele já fez o que ele tinha que fazer, ele encerra, tá? Só que isso não é interessante para a gente, né? Que está programando, aprendendo a programar. Então, por isso você tem que mandar ele pausar, para você ver o resultado que ele está apresentando. Se você não manda ele parar, ele toca o barco, tá? Vai para frente. Executa, fim, tchau, até amanhã, tá? Feliz Natal. Aí você fala, não, pause, para eu poder ver o resultado. Então, a maioria dos programas aqui que a gente roda aqui dentro do Dev, por exemplo, né? Do Dev C++, por exemplo, ou do CodeBlocks, a gente coloca o System Pause lá exatamente para mandar o sistema pausar, parar, tá? Pausar, né, na verdade. Para ele não poder encerrar sem que eu leia o que aconteceu no programa, tá? Isso é super importante. E o return zero, já expliquei para vocês, né? Tem aqui detalhado o que é. Eu quero que ele me retorne 0 erros, tá? Então, o sistema ele faz o quê? Um tal de checksum, tá? Faz a conta, verifica qual é, ó, o valor de retorno indica que o programa foi executado sem problemas. Qualquer outro valor de retorno indica problemas, tá? Ou seja, ele não compila, não deixa funcionar, tá? Isso é muito bom, muito importante a gente usar, tá? Dentro dos programas iniciais aí, eu uso durante o curso inteiro, para que você consiga localizar os erros do teu programa, tá bom? Isso é super importante. Então, vai fazendo ele, lá se tiver que dar erro, ele para e você corrige, tá? Às vezes, você não colocando isso, ele pode executar com erros, tá? É meio raro acontecer para nosso cenário aqui, tá? Que a gente não vai ter programa assim também que faça esse tipo de coisa, mas ele dá uma segurança para a gente, tá? Eu acho bastante útil. Eu gosto do meu programa, por exemplo, funcionando 100%, sem erro nenhum, tá? E é isso que eu quero de vocês, né? Beleza? Então, tem aqui, ó, programinhas aqui em C. Ó, o primeiro programa em C. Vamos fazer, então? Então, vou passar para vocês aqui, ó, primeiro programa em C. Eu já vou abrir a tela lá, mas é o seguinte, ó, vou colocar um detalhe aqui, né? Fazer o Hello World, né? Que é o famoso Hello World. A gente vai fazer aqui dentro do... Vou fazer dentro do Replit, pra vocês verem como é que é. Sair... Sim. Ok? Eu queria combinar uma coisa aqui com vocês. Tá aqui o Replit, tá? Eu já faço. Que é o seguinte, acho que semana passada eu falei aí com vocês da questão das nossas aulas, né? Então, fazer o seguinte, ó, a gente combinou aí, por exemplo, terça-feira, que é hoje, né? Eu posso dar teoria, o que a gente combinou mesmo? E na quarta ficar fazendo exercício, beleza? Aí eu deixo meio que a aula livre. O que vocês preferem, terça ou quarta? Você falou que ia, tipo, passar a teoria na terça, aí na quarta ia passar atividade para entregar até segunda, terça. Ou terça, alguma coisa assim. Fechou. Todo mundo concorda com isso aí? Por mim, tranquilo, professor. Se era assim já, por mim já a dinâmica é a mesma. Por mim pode ser.
Porque é o seguinte, tá? Aí fica bem... pode ser? Tá legal. Tranquilo. Então, quarta, vamos dizer assim, né? Não é livre, tá? Mas fica... Eu não vou fazer chamada, tá? Eu faço chamada na terça. Já entenderam, né? Faço chamada na terça e dou o conteúdo, tá? Aí na quarta eu venho tirar dúvidas. Então eu fico aqui, faço exercício, tiro dúvida da aula que eu dei na terça, tá? Tá bom? Evidentemente, né, gente, que eu não passei nada ainda, né? Então a gente vai ter aula normal amanhã também, tá? Até que eu consiga entrar na tal da lista de exercícios, tá? Para isso poder ocorrer, tranquilo? Então eu vou dando conteúdo inicial, etc. A hora que a gente chegar assim e falar exercício, tá? Primeira lista de exercício, bora fazer? Bora, tá? Aí o que a gente faz? Aí a gente faz essa dinâmica aí da terça e quarta-feira. Beleza? No comecinho não dá, né? Vamos fazer a aula aí, tem que passar esses recados aqui, iniciais, vocês têm que entender os programas, os detalhezinhos dos programas, né? Da linguagem de programação. Assim que eu lançar a primeira lista de exercícios, está valendo essa regra aí, tá? Vou tentar fazer, então, para fechar numa... Vamos ver se amanhã eu já consigo concluir, né? A primeira lista aí para poder passar para vocês, daí a gente já começa a ajustar na semana que vem, tá? Posso tentar passar, vamos ver se dá certo, né? Eu passo uma lista amanhã, tá? Daí fica para terça-feira, daí a gente posta aula na terça e responder dúvidas na quarta, tá? Dá um prazo mais legal para vocês, tá bom? Beleza? A gente vai ajustando. Então, em tese, então, fica sempre aula na terça, quarta-feira exercício, tá? Então, na terça, a gente fica mais focado em aprender teoria, tá? Entender como funciona, vou dar mais exemplos para vocês, não vou resolver o problema propriamente dito, tá? Mas na quarta eu resolvo, tá? Para quem quiser vir aí, tá? Você falar, eu estou dominando, assim, né? Ó, o Danilo, o Arthur, tal, a galera fala, não, estou dominando, né? Não, acho que eu não preciso. Que isso é uma outra coisa também, tá, gente? Vocês podem falar assim, quarta-feira é um dia que eu tenho reservado para eu poder fazer o exercício. Então, as 2 primeiras aulas, tá? Eu sei que vocês trabalham, tá? Tem toda essa dinâmica aí, né? Você precisa ficar focado lá para fazer exercício, tá? Então, esse horário aí, usem para estudar, tá? É bom, né? E vocês já têm um horáriozinho. E qualquer dúvida, fala comigo, entra na reunião, tá? Eu vou estar online e a gente troca ideia, tá? Beleza? Tira uma dúvida. Mas é legal você sentar você com você mesmo, né? Acho que vocês já perceberam isso, né? E tentar programar sozinho, né? Que é assim que a gente aprende, tá? Aí, se vocês esbarrarem em determinada dúvida, uma questão quebra-cabeça, tenta resolver, que é assim que vocês evoluem, né? Não funcionou, vem aqui, chama, gente, te dou uma dica e ajudo, tá? Ok? Bom assim, né? Fica melhor a dinâmica, né? Mas daí não é aula, é resolver dúvida de vocês, ok? Então tá, vamos lá no exemplo aqui do Hello World, tá? E do Hello World também. O que ele tem aqui? Ó? Esse aqui é linguagem C, tá vendo aqui que ele tá falando que é linguagem C, né? Então a gente vai fazer o primeiro programa aqui na linguagem C. Então tá o Replit aqui. Ó, bora lá, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Vou entrar aqui dentro dos meus Replits, tá? Passar uma outra estruturazinha para vocês aqui também, né? Que eu acho legal, ó. Dele mostrar como que vai ser a divisão aqui das coisas que a gente vai fazer também, ó. Então, o primeiro aqui vai ser algoritmos sequenciais 1. Tem sequencial 1, 2, 3, 4. Só que em linguagem C. Tá? Alguns exercícios mais bacanas aqui, um pouquinho mais difícil, né? Para não ficar tão chato aí para vocês, né? Tem exercício, é isso aí, para Eduardo. É muito bom, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, pastinha para sequencial 1, 2, 3 e 4. Entenderam? Então, vem aqui, ó, tem aqui Instituto Federal, aí tem a disciplina aqui de Prote 2,
que é de vocês, programação, e aqui eu vou criar um new folder, tá? Que eu vou chamar de algoritmos sequenciais, aqui, ó, sec sequenciais 1, tá? Então, todos os programas que estiver dentro dessa lista aqui, ó, pode funcionar aqui dos sequenciais 1, tá? Depois, se vocês quiserem, acho que eu vou passar uma dica, você não precisa necessariamente mandar os programas para mim, tá? Isso que é bom do Replit aqui, ó. Se você tiver aqui, ó, com todos aqui, programinha aqui dentro do sequencial 1, o que você faz? Você pega esse link aqui, ó, e manda o link para mim, tá? Daí você compartilha, eu vou explicar isso, tá? Você compartilha daí os programas comigo e eu consigo, você não precisa enviar programa nenhum para mim. Você só compartilhando o link aqui, eu já consigo ter acesso ao teu repositório, a esse local aqui de vocês, tá? Onde tem todos os teus programas. Aí você não precisa ficar baixando, copiando, colando e enviando. Manda o link, tá? E aí, bem mais fácil, né? Mas a gente faz junto, tá? Para vocês não terem dúvida. Se ficar com dúvida, falar não entendi nada, faz aquele esquema do baixar, tá? Copiar e enviar para mim, que vocês já conhecem. Todo mundo aqui já conhece, tá? Mas isso é a nova possibilidade aí, tá? Que eu também vou aceitar. Que é muito bom, porque a gente gasta menos recursos, né? Você manda o link e o acesso aí do teu programa, tá? Beleza? Então, bem interessante. Usem essa opção, tá? Para você criar um novo programa, você pode vir aqui no azulzinho, ó, novo Replit, tá? Ou tem aqui o New Replit também, ok? Aí ele vai falar que linguagem que você quer. Você pode pré-definir umas linguagens aí meio padrão, né? Eu selecionei essas 3 aqui, ó, que é o que eu mais uso, tá? Para deixar meio pré-definido para mim. Então, os preferenciais é o quê? C, Python e C++, tá? Eu vou escrever essa aqui em C, tá? Que a gente está começando com C, né? Tá vendo aqui, ó? Primeiro programa em Czão, tá? Que ele vai... Aqui, ó, o que ele tem, tá, gente? Ele tem uma sugestão, tá vendo que está grifado aqui, né? Tem uma sugestão de nome, tá? Então ele gera esse nome maluco aqui, ó. Se você não der nome nenhum, tá? Se você não quiser dar nome nenhum, ok, tá? Mas eu quero, vou dar exemplo aqui. Exemplo 1. Certo? Exemplo underline 1, tá? O exemplo hashtag 1, aqui, que é number, né? Aí ele fala aqui, ó, isso aqui está sendo desenvolvido em C, tá? O nome dele é exemplo 1, então eu não esqueço de mudar aqui, viu? Tem que mudar aqui. Pode mudar depois também, mas pra você não perder a referência, né? Então vem aqui, renomeia aqui, que aquele nome é um nome doido lá que ele dá, para colocar nome nas coisas, tá? E ele fala quem que é o dono aqui, ó, tá? Desse programa. Ok? E dá um create aqui, ó. Facinho, né? Aí o que ele faz? Ele abre a tela aqui de programação, tá? Então olha que legal aqui que eu tenho, né? Eu tenho já o programa, nossa, já tenho o programa pronto. Tem a biblioteca padrão aqui, prontinha, vocês não precisam ficar quebrando cabeça por causa disso, tá? E aqui embaixo, aqui tem as estruturas básicas aqui de programação, vamos fazer aqui, né? Ó. Tem o alinhamento dele aqui, tudo bonitinho, os comandos principais. Vem aqui com a biblioteca include stdio. Tem aqui o programa principal, o main, né? Que eu não quero ele com void aqui, tá? Quero ele com nada. Então ele tem a função. Isso aqui é o inteiro, tá vendo? Aquele inteiro que a gente declarava. Professor, oi? mas esse void não significa vazio, não é a mesma coisa ou não? É vazio. Eu não Então, quero mas que ele tipo... retorne vazio. Ah, tá, entendi. Eu quero que ele retorne 0. Entendi. Entendeu? O vazio é nada, tá? É nulo. Então ele faz um checksum aqui, mesmo se ele der erro, ele fala, beleza, então tá bom. Quero com void, com nada, tá? Ah, não, quero que ele retorne 0. Aí é diferente, tá? São coisas diferentes, entendeu?
Então tá bom, esse int aqui é de inteiro, é o padrãozão, tá? Então tudo aqui é uma função inteiro, tá? Ele me retornar 0, 1, 2, 3, 4, 5 erros, tá? Então ele checa a linha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para cada linha ele dá um resultado, tá? Então na linha 1, se tiver um erro, vai ser um erro, ou 2 erros, 3 erros, ou 0 erros. Então ele tem que checar tudo e dar 0 erros aqui no final. Ok? E o printf aqui, ó, tá vendo? Printf, né? Printf, tá? É o Hello World, tá? Com /n aqui no final. Olha que lindo, gente, né? Isso aqui tudo você já conhece, não precisa nem dar aula mais, né? Vocês já conseguem pegar um programa desse aqui e já entender como que ele funciona. E aí, acabou? Acabou. Só dá um run aqui, ó. E ele vai fazer o quê? Vai rodar aquilo que vocês querem aqui embaixo, tá? Se não quiser aparecer esse aqui, ó, que está aparecendo aqui em cima, a gente pode usar um comandinho, deixa eu ver se eu lembro, acho que é o clear, tá? Clear, assim, ó, tá? Ponto e vírgula. Clear mesmo? Deixa eu ver se eu rodo aqui. Não é clear, não. Depois eu vejo qual que é lá, que agora eu não lembro. Clear, é clean. É para limpar a tela, tá? Deixa eu lembrar que agora eu esqueci. Ele é um comando específico aqui do Replit, tá? Ele usa para limpar a tela. Próxima aula eu passo aí para vocês, tá? Mas aqui o que ele faz? Ó? Rodei, ele está aparecendo o quê? Essa mensagem aqui, ó. O Hello World aqui embaixo. Então, o que ele faz aqui, né? Cadê o... Enxergaram ali? Lupa, né? O que eu tenho que ver? Eu tenho que ver ele funcionando aqui, ó, tá? Então, esse vai ser o funcionamento. A tela aqui onde vai rodar, tá? O programa, ele fica aqui. E o que eu pedi para ele fazer? Eu pedi para ele escrever Hello World na tela, tá? E esse aqui é o meu famoso programa, tá? Então, vocês veem que ele é muito fácil, né, galera? Bem tranquilo mesmo, tá? E eu achei ele bem funcional e atende bem melhor, tá? E uma coisa bem interessante, né? Uma vez que você fez isso aqui, o exemplo está pronto, o que eu faço aqui? Dou um back aqui, ó, voltar, tá? E ele faz o quê? Ele vai mostrar aqui que dentro dessa minha pastinha aqui, ó, sequenciais, já tem o programa exemplo 1. Daí você vai criando os outros aqui, ó. Exercício 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fica tudo aqui dentro dessa pasta aqui, ó, chamada sequenciais 1. A hora que você quiser enviar para o Dematê, o que você faz? Manda esse link aqui, ó, que ele já vai receber. Legal, né? A hora que você deu um back aqui, por que eu dei um voltar aqui, né? Nessa setinha aqui. Ele voltar para essa tela aqui, ó. Quer dizer, o programa ele já está salvo, está funcionando. Há 4 minutos atrás eu criei, tá? Ele usa muito pouca memória, tá? E ele foi feito em C. Não sei se vocês conseguiram ver aí, tá? Ó, o nome dele aqui, ok? Ele está dentro dessa pasta aqui, ó. FSP Prote2 Sec1, tá? E ele é feito o quê? Feito em C. Foi feito há 4 minutos atrás. E aqui o tamanho dele, tá? Aí eu quero criar mais um, tá? O que eu faço aqui, ó? Vou aqui no mais, tá? Aí ele cria um novo programa, um novo Replit, tá? Eu vou fazer o quê? Vou fazer na linguagem C. E qual que vai ser esse aqui? Exemplo 2, tá bom? Vou dar um criar lá. Vamos ver lá qual que é o exemplo 2 aqui. Então tem aqui, ó, o Hello World, compiladores online, tá? Tá aqui, ó. Aqui, por que tem compilador online? Para eu não precisar usar o system, tá? Que não tem no compilador online, que nem o Replit e o online GBD, eu não consigo usar o comando system, tá? Para ele pausar. Mas ele pausa automático, tá? Daí não tem crise para vocês, não tem que ficar se preocupando com isso, ok? Olha lá, vamos ver ó, aqui. Primeiro programa em C. Aqui, isso aqui é em C++, né? Aqui tem a diferença aqui do C++, depois eu volto nessa tela aqui, tá? E
Deixa eu ver aqui. Tá acabando? Tá bom já, né? Tá quase... Eu vou passar rapidinho aqui. Então tem o programa em C, só para vocês darem uma olhada como é que ele funciona, tá? E aqui em C++, depois eu volto para cá. Ah, bom, vamos falar de variável aqui. Variável você já conhece, né? Tem alguma dúvida de variável? Tem aqui a mesma telinha lá e o esquemão aqui da variável. O que é a variável? É uma posição na memória que ela recebe um determinado valor. O que eu preciso ter dentro dessa variável? Eu tenho que colocar o nome dela, tá? O nome dela aqui, ó. Beleza? O tipo da variável, ela poder receber determinado conteúdo. Que tipo que tem? Tem tipo inteiro, tipo real, tipo caractere. Basicamente isso daí, tá? Então, você vai ter tipo numérico e tipo alfanumérico, tá? Então, alfanumérico é tudo aquilo que o computador não consegue calcular. E numérico é tudo aquilo que ele consegue calcular. Basicamente, a gente tem que entender isso. Lógico que ele tem diferença entre os tipos, né? Que nem a gente aprendeu já, né? Quando eu tenho somente uma linha, eu uso caractere. Quando eu tenho várias linhas, era cadeia, né? Que é string, né? Quando eu tenho um número inteiro, por exemplo, é int, de inteiro. Quando eu tenho muitos, ou com decimal, é do tipo real, tá? Então eu tenho que nomear a minha variável e dizer que tipo que ela pertence. Falou? Então tá aqui, ó. Coloco um nome na minha variável, por exemplo, exemplo, né? E antes eu informo o tipo dela. Então a sintaxe aqui, vamos dizer, né? De eu poder criar ou declarar uma variável é fazer o quê? Colocar o tipo dela antes, tá? Que é tipo inteiro, e depois eu dou o nome dela. Ó, esse aqui é uma variável que eu chamei de exemplo, e ela é do tipo inteiro, tá? Ou seja, ela recebe números inteiros. Assim, né? Que é bem tranquilo. Tá bom já? Tá, né? Vamos parar aqui, então? Para aqui, ó, nas variáveis, tá? Já deu 8h30 para vocês descansarem um pouquinho, amanhã a gente continua, então. Tá bom, né? Beleza, galera? Alguma dúvida? Ou querem continuar aí? Fechou? Tudo Tá bem, bom. Não, professor. Tranquilo. Tem que ver Ô, na prática, professor. né, professor? Deixa eu interromper a gravação aqui, rapidão. Interromper a gravação.